64, teve o golpe militar, né? Os militares entram no governo, e o meu pai, ele era de esquerda e teve que se exilar e sair do Brasil, para não ser preso, torturado, essas coisas. E a minha mãe logo chegou aí ao Chile para encontrar com ele, para ver o que ia fazer comigo, com as minhas irmãs, etc. Tal. Ele ia fazer um doutorado na Polônia até na época. E logo depois o pai da minha mãe morreu, ela era órfã de mãe, então ela era filha única, então ela ficou com um dinheiro bom e ela não gostou muito da ideia de ficar pelo mundo com meu pai, com 3 crianças pequenas, enfim. E aí se separou dele. Ele mandou uma carta, né? Na época era carta, né? Que loucura. Mas como ela tinha dinheiro, ela mandava eu e minhas irmãs para vê-lo, onde ele estivesse pelo mundo, né? Que história. Então a gente começou a viajar muito cedo para vê-lo. Então, sabe, Muro de Berlim, ainda a época que tinha aquela coisa de atravessar, os guardas apontando arma para você, tira os bancos do carro, sabe, enfia a vareta para ver se tem alguém escondido no carro, tentando fugir do Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Varsóvia, na época, ainda tinha marcas da Segunda Guerra Mundial. Campo de concentração, um campo de concentração que os russos pegaram, Então você já os conviveu alemães, com uma outra com muita realidade história, de mundo muita história. desde muito cedo. Né? Então o interesse por história e por livros vem de muito cedo. Entendi. E o interesse por esporte também vem de muito cedo pela leitura, né? Sim. E por jogar E bola, tirar etc. uma onda, Tal, né? e por Eu gostar. gostava de jogar e tal. E eu comecei a viajar sozinho, que ia encontrar meu pai ia para trabalhar, eu ficava viajando pela Europa sozinho com 14 anos. Então, com 14 anos, eu estava rodando pela Europa sozinho. E isso me ajudou a aprender a falar os idiomas. Entendeu? Porque quando você está sozinho, você tem que ter cara de pau para falar. Se virar. Se virar. E aquela timidez que você já tinha perdido ali perdido um pouco. com E você futebol sozinho, e você tal. tem que conversar, Sim, sim. né? Quantos idiomas você fala? Eu falo 7. 7 idiomas. Mas agora tanto o russo quanto o alemão estão muito ruins, porque eu não tenho praticado, tá não tenho usado, enferrujado, está sim. muito bem enferrujado. Falei russo a última vez na Copa, 2018, quer dizer... faz pouco tempo. pô. Sim, mas russo é uma língua muito difícil, imagino que o seja. alfabeto é diferente. Aham. Eu nunca aprendi... Em italiano, francês, espanhol, inglês, eu aprendi jovem. E quando você aprende a língua jovem, ela fica muito mais fixada na tua cabeça do que as línguas que eu aprendi adulto, como alemão e russo, que são línguas que então eu nunca aprendi, eu nunca falei bem, entendeu? E eu usei pouco e não... Eu leio todo dia em inglês, francês e espanhol. Todo dia eu leio. Porque eu leio jornais desses países, etc e tal. Mas eu não leio em alemão e russo, eu não uso. Então, você vai esquecendo. Até porque o HD da gente tem um pelo amor de espaço, Deus. né? E você tem que jogar fora algumas coisas para pegar outras, né? Nessa tua aventura, nesse início de aventura na Europa, viajando, enfim, um adolescente, começa a entrar a questão do jornalismo aí, de você querer... Cada lugar que você ia, você queria aprender, você tal, e aí foi ficando mais aflorado isso em você. Ficou muito essa coisa da curiosidade do mundo, do privilégio de você estar num lugar e imaginar, caramba, sabe, poxa, o que eu estou vendo aqui? Eu me lembro, sabe, campo de concentração. O único campo de concentração que os russos pegaram os alemães dentro foi esse campo que chama Majdanek, que é no leste da Polônia. E a gente foi para lá, criança não podia visitar. Mas o carro do papai tinha uma placa de Berlim, etc e tal. Os caras, eu era meio lourinho e tinha cabelo na época, enfim. E acharam que a gente era alemão, porque o cara não entendia o que a gente estava falando. Então o guarda falou, não, deixa eles verem, as crianças, né? Era eu e minhas duas irmãs, ver o horror, né, que os alemães fizeram ali. Então, eu me lembro da sensação, me lembro bem das imagens, porque são coisas que ficam muito, muito claras. Você criança, né? Caramba. O choque, né, daquilo ali, do horror daquilo ali, né? E eu notava, à medida que a gente ia viajando nos lugares diferentes, Iugoslávia, na época de Iugoslávia, então o que era Iugoslávia, antes da guerra, que pulverizou o país em 7, né, virou 7 países, assim, a sensação desse privilégio de estar, né? Por exemplo, em 70, aí nos Estados Unidos, meu pai era professor nos Estados Unidos, ele tinha alunos que tinham ido para Woodstock, para o famoso festival, né, de rock, não sei o quê, e voltaram, e aquela coisa contra a guerra do Vietnã, e a época dos hippies, né? Em Nova York, o que era o Greenwich Village na época, era uma outra Nova York dessa agora, enfim, quer dizer, todas essas coisas que iam acontecendo na minha vida eram coisas que eu fui... A minha mãe, por exemplo, aqui no Rio, no Brasil, no Rio de Janeiro, ela adorava escola de samba, gostava muito de samba. Então tinha muita feijoada lá em casa, em que vinha sambista, Paulinho da Viola, sabe? Pessoal no começo, antes até desse pessoal virar o que virou. Zequete, sabe?
Isso, e a gente ia muito para... A minha mãe levava a gente em escola de samba. Era uma época que a escola de samba era basicamente Mangueira, Império Serrano, Portela e Salgueiro, que eram as 4 grandes. As outras ninguém nem falava. E a gente ia, mamãe não andava de carro, a gente ia de trem até Madureira e voltava de madrugada, uma mulher com 3 crianças pequenas de madrugada de ônibus para a Zona Sul. Esse era um Rio de Janeiro que existia. A gente chegou a dormir, por exemplo, na Mangueira, numa favela, que a mamãe era amiga de uma passista, a Nanana, que era a mãe do Ivo Meirelles, que depois foi presidente da Mangueira. Sim. E eu me lembro de estar dormindo numa favela e eu pensar, criança, eu falei, olha, isso é um privilégio. Eu estou tendo uma sensação, eu estou tendo uma vida que isso não é normal, você poder viver isso. Depois eu joguei no time de futebol de Cidade de Deus. Porque eu jogava futebol de praia, um cara que jogava comigo era Cidade de Deus. Se você viu o filme Cidade de Deus, imagina, né? Aquele começo do filme, quando o conjunto habitacional está começando, o cara que jogava no meio de campo comigo era o traficante de droga. Mas o cara vendia maconha, era só maconha na época, o cara tinha uma pistolinha. Mas aquela coisa de mandar numa favela, isso não existia. E a gente pegava ônibus pelo interior do estado para jogar futebol e levava comida e, sabe, frango com farofa e samba. Eu era o único branco do time. Eu também sentia isso, que, poxa, eu estou vivendo uma coisa que, sabe, única. Olha só que eu estou podendo curtir. E isso era jornalismo, de certa maneira, quer dizer, a curiosidade pelo outro, né? Pelo que eu estou entendendo, você sempre teve desde, enfim, sei lá, dos 12, 13, 14 anos, essa curiosidade em aprender por causa de uma timidez que você tinha. No sentido de falar, poxa, eu preciso perder essa timidez para estar mais integrado ali, né? Num coletivo ali, sim, né? Sim. Ser mais aceito, se pode dizer assim, num coletivo. Mas assim, ao mesmo tempo a timidez tem uma coisa muito boa para quem é jornalista. Que o importante é o outro, não é você. A pessoa que se acha, de certa maneira, ela não está muito curiosa sobre o outro. E o jornalismo é sobre o outro. Nessa hora, ser tímido é uma vantagem. Falei que a gente aprendeu. Porque você quer exatamente saber do outro. O que o outro está vivendo, entendeu? É uma das coisas... Bom, ainda mais televisão, que você fica, obviamente, mais conhecida, etc. Tal, é um problema, querido. Muito repórter de televisão fica muito... A vaidade pega e a fama pega. Né? E começa você a se olhar no espelho. Quando você começa a se olhar no espelho, você já fica um jornalista ruim, porque não é espelho, é janela. Você tem que ver lá e não olhar para cá. Entendeu? Caraca!